Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Euler Santos. Hoje, dia 29 de abril, vamos aprender muito mais sobre matemática e você do outro lado da telinha está convidado nesse momento a vir junto conosco a aprender muito mais sobre conceitos matemáticos, tá bom? Então, nesse momento, estarei compartilhando com vocês a nossa aula. Peço que você pegue seu material didático, o seu livro, o seu caderno, a sua agenda e faça as anotações aí da nossa aula de hoje, tá bom? Após o término do vídeo aula, você poderá estar enviando a sua mensagem aí com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o seu elogio, né? Com certeza, para o professor Euler, tá? Que estarei eliminando sua dúvida e, consequentemente, vendo a sua mensagem, tá bom? Então, nesse momento, estarei compartilhando a minha tela com vocês e estaremos falando aí da nossa aula de hoje, tá bom? Nesse momento, vamos compartilhar. Vamos lá, acompanhe aí. Vamos lá, segunda série, dando continuidade aqui na nossa aula. Peço que você pegue aí o seu material didático, né, o seu livro, seu caderno, sua agenda e faça as anotações aí das páginas que a gente vai estar citando. A página que a gente vai estar fazendo a nossa aula hoje, baseando a nossa aula hoje, né, vai ser da página 16 até a página 21, tá bom? Bom, o que a gente vai estudar hoje, professor? Na última aula, nós estávamos estudando sobre as posições, né, relativas aí. Então, nós começamos falando para vocês sobre posições relativas das retas, certo? E hoje vamos falar da projeção ortogonal e distância, tá bom? Até o momento, a matemática trazendo para vocês aí na parte do estudo da geometria somente noções aí de informações, né? A parte teórica. Nós não estamos estudando, trabalhando com cálculo, né? Então isso é muito legal, porque sai um pouquinho desse âmbito do cálculo na matemática, né? Bom, então vamos lá. Página de número 16 começa a exploração do nosso conteúdo. Então, olha só, turma. Vamos falar da projeção ortogonal, tá bom? A projeção ortogonal é muito importante para a gente estudar no nosso dia a dia. A gente consegue fazer o uso, né, da projeção ortogonal. E o que é, professor, a projeção ortogonal? É quando você olha um objeto em vários ângulos, né? Isso tanto de frente, quanto na lateral, quanto de cima, quanto de baixo, né? Então, a posição que a gente vai estar, a projeção, na verdade, que a gente está observando, se dá muito aqui essa afirmação, né? Com essa figura, certo? Então, por exemplo, se você estiver em um determinado local e estiver um objeto 3D em sua frente, alguém que esteja do outro lado, ele está vendo uma outra cor ou uma outra dimensão, né? Uma outra informação, e você só vai conseguir ter uma visão daquilo que você está à sua frente, tá bom? Então, temos aqui, ó, um exemplo, essa figura, né? Nós temos a vista frontal, a vista lateral, a vista superior, a vista inferior também, né? Que dá para a gente verificar. E com certeza essas visões que cada ângulo nos dá, justamente é uma posição ortogonal, tá bom? Bom, então observem que se formos pegar uma visão, no caso, de cima para baixo, nós temos uma vista, né, superior, certo? Mas se formos olhar de lado essa figura, vamos ter vista lateral. E se olharmos de frente, nós vamos ter uma vista frontal, certo? E a cada olhar que você dê, você vai conseguir fazer aí, com certeza, a sua análise, né, de como você está conseguindo enxergar aquela determinada imagem. Então, para isso que a gente utiliza aí a projeção. E o que é uma projeção? Observe, tenho certeza que vocês já, com certeza, tiveram uma oportunidade de assistir uma aula com retroprojetor, né? O que está projetando ali? A imagem que está em uma determinada tela, né? Mas isso acontece muito também em casa, na televisão, no seu celular. A gente sempre fala assim, eu quero fazer uma projeção do meu celular para a TV. O que eu estou fazendo? Eu estou passando uma informação, no caso do celular, para a TV ou o notebook, né, ou qual é outro meio de informação que eu utilize aí a projeção. Tá bom? Então vamos lá, turma. Vamos começar a falar aqui, primeiramente, da projeção ortogonal. Então temos aqui a definição, olha só. A projeção de um ponto, isso aqui é a projeção de um ponto, né, sobre um plano.
Então, a projeção de um ponto sobre um plano é o ponto sobre o plano, que traça com o ponto projetado uma reta perpendicular ao plano. Então, observe aqui, ó, nós temos o ponto P, certo? E qual é a sua projeção em relação ao plano, né? Você pode verificar aqui, ó, é um ponto projetado, né? Nós temos aqui uns traços e esse ponto projetado, justamente aqui, a posição dele é ortogonal em relação a esse plano, né? Observe que o plano é o plano alfa, né? E a projeção desse ponto é dada aqui como P', né? Então, a projeção dele do ponto P é o P'. Lembre-se que R é a medida aqui do raio, tá bom? Bom, desculpem, é a reta R, tá? Não é raio, é reta R. Então, temos aqui, ó, um ponto, certo? Um determinado ponto e a projeção dele que é vista no caso da parte de cima, tá bom? Perpendicular aqui ao plano. Perpendicular significa que forma um ângulo de 90 graus. Observe aqui no nosso exemplo. Vamos lá. Tá aqui, ó, o ponto P, né? Tá aqui a projeção dele, né? Em relação ao P', né? Observe que ele está sendo projetado aqui, ó. Há uma projeção. Se a gente for pensar assim, olhando de cima para baixo, é meio que a sombra do ponto, né? Então essa projeção é meio que a sombra dele aqui, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, a complementação. A projeção ortogonal de um ponto sobre o plano também será um ponto. Então observem que a projeção dele aqui, ó, vai ser esse ponto e esse ponto é chamado de ponto P', né? P'. Então temos aí a definição de projeção ortogonal de um ponto sobre o plano. Tá bom? Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo tópico. Vamos falar da projeção de uma figura. Gente, isso aqui é muito importante que a gente saiba fazer a projeção de uma figura. Isso geralmente é muito aplicável no nosso dia a dia, sobre projeção de uma figura. Principalmente na área de engenharia, na área de cartografia, né? A utilização de projeção é muito importante mesmo, porque é através dessa projeção que eles conseguem fazer a determinação da área estudada e do tipo ou formato da figura que vai ser utilizada, né? Então, a projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é o conjunto das projeções ortogonais dos pontos da figura sobre esse plano. Então, digamos que você tem aqui um telhado, né? E o sol está refletindo nesse telhado. O que você vai ter abaixo desse telhado? Uma sombra. E essa sombra é a projeção, certo? Daqui do plano A, B, C, D, em relação aqui ao outro plano, que nesse caso está no plano alfa. Tá bom? Então, a projeção ortogonal de uma figura sobre o plano é o conjunto das projeções. Lembre que a cada ponto vai ter sua projeção, né? Formando aí um ângulo perpendicular. Então, o ponto A vai ter a sua projeção, o ponto B vai ter a sua projeção, assim como o ponto C, o ponto D e o ponto C e D, né? Então, temos aí a definição de projeção de uma figura. Observe aqui na figura do lado, a projeção, né, em relação aqui a figura. Observe como ela fica projetada no plano. Nós temos aqui uma figura, né, e a projeção dela. Aqui se dá muito, gente, o exemplo de projeção de figuras com o conceito aí de sombras, né? Você tem aqui um foco de luz. O que vai refletir aqui no solo ou no outro plano? Somente os pontos que você está sendo focalizado, né? Beleza. Então, observe essa figura para você fazer uma conclusão em relação à projeção de uma figura em relação ao plano. Bom, aí vamos falar um pouco a mais sobre projeção ortogonal de um segmento de reta, tá bom? Então, olha só. A projeção ortogonal de um segmento de reta PQ, tá aqui a reta PQ, sobre um plano pode ser um segmento PQ ou um ponto. Por que ele falou ou um ponto? Porque depende da posição que você esteja observando. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, vamos pegar um exemplo bem fixo, né? Você estiver no espaço e você olhar do espaço e ver um banco de uma praça, você vai ter uma visão do espaço, certo? Então você vai ter uma visão. Já quem está numa rua no sentido frontal com essa praça, vai ter uma outra visão desse banco. E também, né, quem está aí no sentido superior, né,
em relação, no caso, frontal e também superior, vai ter uma outra visão. Isso se deve a quê, professor? A projeção ortogonal desse determinado segmento, né? A gente dá no exemplo de banco, porque fica mais fácil a gente entender, né? Então, por exemplo, quando você olha de cima em relação a um segmento, você vê uma informação. Mas se você também estiver segmento no sentido, nesse caso aqui, ó, inclinado, você também vai ver somente um ponto, porque ele vai estar no mesmo sentido, né? Na mesma reta. Então, temos aí, ó, a projeção de um segmento da reta PQ, olha, tá, a reta PQ ele também pode ser um segmento ou um ponto, né? Porque, professor, porque está na mesma projeção, ou seja, está na mesma linha, né? Beleza. Então, falamos aí sobre projeção ortogonal. Lembre-se, pessoal, cada um conceito desse é diferenciado ao outro por por uma pequena ação, tá bom? Não esqueçam disso, porque muitas vezes você consegue verificar, por exemplo, em questões que envolvem esses conceitos, mas o que muda justamente é só apenas um ou, um em, né? Justamente porque são bem simétricos ou bem parecidos, né, as definições. Beleza. Agora vamos falar aqui, ó, sobre a figura, né? Observe aqui a figura em relação à projeção da semirreta. Nós temos aqui a semirreta AB, né? Semirreta AB, e a sua projeção vai ser a linha B', né? Lembre-se que está acima aqui, né, do plano P, certo? Então, nós temos aqui, ó, essa projeção, né? Observe que os pontos aqui da projeção vai ser uma outra semirreta, e se tiver no sentido assim, ó, né? Nesse sentido, mas se tiver aqui, ó, no sentido inclinado, vai ser um ponto, tá bom? Beleza. Então significa dizer que aqui, ó, o segmento AB é igual ao segmento, ou a linha B' é igual ao segmento AB, tá bom? Então vamos para a informação aqui adicional. Essa projeção é definida como segmento de retas cujas extremidades são as projeções ortogonais dos pontos extremos do segmento de reta inicial. A imagem ao lado ilustra essa situação. Então, olha só, essa projeção aqui, ó, ela está definida, né, como o próprio texto diz, em retas com extremidades, né, ortogonal. Então, nós temos aqui uma figura, né, então a sombra dela vai ser o próprio segmento, né? Lembrando que aqui a sua projeção vai ser o próprio segmento com a linha e B', tá bom? Beleza. Agora vamos falar sobre a projeção ortogonal de uma reta R sobre um plano, né? Então, a reta sobre um plano. Então, a projeção ortogonal de uma reta R sobre um plano pode ser uma reta R ou um ponto. Lembram essa definição? Olha só, como eu falei agora há pouco para vocês sobre aí a informação, né, sobre a diferença em uma definição e outra. No item anterior, nós falamos o seguinte, né? A projeção ortogonal de um ponto, né, sobre um plano pode ser um segmento pode ser um segmento ou pode ser um ponto. Já aqui, ó, na reta, ela pode ser uma reta ou pode ser um ponto, tá bom? Então não esqueça, professor, qual é a diferença de segmento e de reta? O segmento, ele tem fim, tá bom? O segmento tem fim, ele é limitado por 2 pontos. Já a reta, ela não tem fim, ela é infinita, tá bom? Como vocês podem verificar, aqui a indicação da reta, ela não tem fim, tanto para o lado do Q, que no caso vai para o infinito, quanto para o P, o lado infinito, tá bom? Temos essa informação bem importante. Então, a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano pode ser uma reta ou um ponto, tá bom? Essa é a informação bem importante. Então, observem que, na mesma situação em relação ao segmento, temos aqui a reta, né? Ou seja, o que nós podemos concluir aqui, pessoal? Que esse ponto aqui, ó, se formos pensar em um plano, né? Ele pode estar furando o plano, né? A reta pode estar furando o plano. E esse plano, ele terá a projeção de um ponto só, né? Vai ser uma reta que está fazendo a projeção, mas o ponto ele vai ser a definição de um ponto. Por quê, professor? Porque ele vai estar passando em apenas uma parte aqui dentro do plano, certo? Se ele for aqui na parte acima do plano, vamos ter uma reta. Mas se ele for aqui dentro do plano e furar esse plano, né? Vamos pensar aí
como apenas um ponto. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, observem essa informação bem importante sobre a projeção ortogonal de uma reta sobre o plano. Bom, para isso a gente vai verificar aqui, ó, sobre essa situação. Observem aqui, ó, nós temos aqui uma reta, né? E essa reta ela está projetada ortogonalmente aqui acima desse plano, né? E a sua própria projeção é uma reta onde nós temos aí a linha x', né? Ou b'. Beleza. Então, o primeiro caso ocorre quando a reta já é ortogonal ao plano e o segundo caso ocorre quando a reta R não é ortogonal ao plano alvo. Assim, é necessário encontrar um segundo plano ortogonal ao primeiro que contenha a reta R. A intersecção entre esses dois planos será a projeção ortogonal da reta R sobre o plano alvo. Então, aquilo que eu falei, é mesmo que pensar assim, ó, numa sombra, né? Eu sempre coloco isso como exemplo que fica mais fácil de entender, como se fosse uma sombra, né? Nós temos aqui, vamos pensar, né? Tivéssemos aqui uma trave, certo? Uma trave aí de futebol, né? Da quadra de futebol, e temos uma linha aqui abaixo dessa trave, que é o limite onde vai entrar o gol. Então, observem que a projeção aqui do travessão da trave vai ser justamente a linha aqui de baixo, onde o goleiro fica, né? É só pensarmos nessa situação que a gente consegue fazer aí uma ligação do exemplo real para um exemplo aqui do conceito matemático, né? Pensa aí numa trave, e onde você tem aqui o travessão, né, da trave, e aqui abaixo você tem uma linha limite onde o goleiro não pode ultrapassar, ou seja, a bola ultrapassando essa linha, ela vai ser gol, né? E aqui adiante dessa linha não é gol, tá bom? É só um exemplo mais ilustrativo para a gente ter mais uma informação adicional, tá bom? Beleza, turma? Beleza, né? Agora vamos para o próximo tópico. Vamos falar sobre distâncias. Pessoal, é muito importante que a gente aprenda aqui sobre distâncias, porque quando vocês chegarem lá na terceira série, vocês vão estudar a distância, né, de um ponto em relação a uma reta, de um ponto ao centro da circunferência. São várias fórmulas. Então, se você conseguir entender aqui sobre o que é uma distância em relação ao ponto, em relação a um ponto de circunferência, ou um ponto a uma reta, você já não vai ter tanta dificuldade. Bom, se formos pensar o que é distância, por exemplo, se pegarmos dois exemplos aqui, né, bem eficiente. A distância de Manaus a Iranduba. A distância de Manaus a Iranduba é você medir, né, aqui o ponto de origem até o ponto final, certo? Então, seria a origem Manaus e o ponto destino Iranduba. Então, a distância de Manaus a Iranduba é dada aqui por 2 pontos, né? Bom, então, olha só. Dado 2 pontos A e B, a distância entre eles é a medida do segmento AB. Ou seja, qual é a medida do segmento AB? É a medida da distância daqui de Manaus até Iranduba, certo? Então, nós temos a origem e nós temos aí o final da origem, né? Que nesse caso é o limite do segmento. Bom, caso os pontos A e B coincidam, dizemos que a distância entre eles é 0. Isso é um fato. O que é distância zero? É você estar na mesma posição que o outro, né? Por exemplo, quando vocês tiverem 2 pontos um acima do outro, estão coincidindo. Então, se eles estão coincidindo, com certeza a distância deles vai ser 0, né? Bom, próximo tópico é: dado um ponto P é uma reta, a distância entre eles é a distância entre P e a sua projeção ortogonal P' sobre o R, né, que é a reta R. Caso P pertença à reta R, dizemos que a distância é 0. Mas por que, professor? Porque acontece a mesma situação aqui, ó, em relação ao ponto A e B. Eles são iguais. Por que são iguais? Porque eles estão coincidindo. E por que o ponto P, a distância dele é igual a 0, professor? Por que acontece isso? Então, olha só, pessoal. O que quer dizer que caso P pertença à reta R? Bom, se esse P ele se deslocar e ele pertencer a essa reta R, com certeza, né, ele vai estar coincidindo com a própria reta. Então, a distância dele vai ser nula, né? Ou vai ser 0. Tá bom? Beleza? Bom, então, sobre distância entre 2 pontos, não esqueçam, distância entre 2 pontos, né? Quando eles estiverem distantes, a distância deles é igual à medida do segmento.
Quando estiverem coincidindo, a distância deles é zero. A mesma coisa em relação aqui do ponto à reta. Vocês vão descobrir lá na terceira série sobre a distância aqui do ponto em uma determinada reta, como sendo a menor distância, né, do ponto aqui à reta. Olha só, eu vou explicar só um pouquinho para você entender. Qualquer distância que você pegue aqui, ó, desse ponto e faça uma ligação aqui, ó, para essa reta, vai ser maior do que esse ponto aqui. Então, nós podemos já afirmar que do ponto P até aqui a reta R, a menor distância entre eles, entre o ponto e a reta, vai ser essa reta aqui, né? Vai ser esse segmento, vai ser essa medida. Ou vai ser essa distância, né? Essa distância do ponto P até aqui a reta R, né? Que é esse ponto de P de projeção, é a menor distância. Por exemplo, se aqui medir 7 metros, daqui para cá vai medir 7,1, 7,2, então vai ser maior. Para cá vai ser a mesma medida, né? 7,1, 7,2. Então, a menor medida vai ser essa medida aqui, ó, do ponto central até o ponto P, né? A menor distância. Isso se dá muito, gente, numa ligação aí com a distância, né, entre um raio, né? Ou diâmetro, na verdade. Ou corda, se for pegar em consideração aí a circunferência. Por quê, professor? Porque, ó, o diâmetro ele é a maior medida dentro da circunferência. Então, quando você pega a parte ali, uma circunferência, né, e você pega uma medida um pouquinho diferenciada onde passa o ponto central, ela vai ser menor do que a medida do diâmetro. Ou seja, a medida do diâmetro dentro da circunferência é a maior medida que nós temos dentro de uma circunferência, tá bom? Então, aqui já é diferente. Aqui é a menor medida de um ponto a uma reta, vai ser justamente o segmento aqui, ó, na perpendicular, tá bom? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho mais também aqui sobre distância entre duas retas, tá bom? Vamos lá. Quando duas retas têm um ponto em comum, a distância D entre elas é igual a zero. Quando duas retas são paralelas distintas, a distância D entre elas é igual à distância entre um ponto qualquer de uma reta delas a outra. Pessoal, isso aí é muito relativo, né? O que a gente aprendeu sobre reta paralela? Aprendemos que elas possuem uma mesma distância, né? Uma a outra, e elas nunca se cruzam. Então, olha só. A distância do ponto P aqui até o P', né, em relação à reta RS, vai ser a mesma nessa posição, vai ser a mesma nessa posição. Por quê, professor? Porque elas estão paralelamente, elas não vão se cruzar, né? Então, quando duas retas têm um ponto em comum, nesse caso o ponto em comum, que esse é o ponto P, né? A distância entre elas é igual a zero. Por que seria ponto em comum, professor? Porque, ó, nós temos o ponto P e o ponto P aqui, ó, nós temos uma medida igual a zero, né? E se formos pegar em relação à medida diferente, né? Então a distância deles dois vai ser justamente igual, tanto nesse ponto quanto nesse ou qualquer ponto que você pegar aqui em relação às duas retas, tá bom? Beleza? Bom, então vamos adiante, vamos falar agora sobre plano, né? Quando dois planos têm, agora plano, né? É distância entre planos. Quando dois planos têm um ponto em comum, olha aí o ponto P e o ponto P', né? Plano alfa e plano beta, a distância entre eles é igual a zero. Por que a distância entre eles é igual a zero, professor? Porque eles estão, ó, observe que eles estão aqui fazendo o quê? Uma reflexão paralela, né? Eles estão na mesma posição. Então, a distância D entre eles é igual à distância de um ponto qualquer de um deles a outro, tá? Então, qualquer ponto que você pegue aqui nesse plano e ele esteja aqui uma projeção, a distância entre eles vai ser igual a zero, tá bom? Por que, professor, a distância deles vai ser igual a zero? Porque eles estão coincidindo, certo? Então, temos dados os dois planos, o alfa e o plano beta, eles vão ter aqui a distância deles igual a zero. Tá bom? Tranquilo? Beleza, né? A gente sabe que é muita informação aí sobre essa projeção ortogonal e distância, né? São bastantes bem parecidos os conceitos, então a gente precisa prestar bastante atenção aí na hora de for fazer uma análise. Geralmente, pessoal, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Geralmente as questões que a gente seleciona para resolver
situações como essa, com esse conteúdo, são questões que envolvem conceito. E geralmente um E faz a diferença, um OU faz a diferença na hora de você marcar como verdadeira ou falsa uma determinada alternativa. Geralmente não temos cálculo, mas se porventura em alguma questão que vocês forem resolver, peçam para calcular distância, não esqueçam, eu vou até fazer depois uma anotação sobre essa fórmula. Não esqueçam que a distância pode ser calculada pela fórmula de Bhaskara, tá bom? A distância pode ser calculada pela fórmula de Bhaskara. Como assim, professor? Se você tiver a medida de um lado, a medida do outro, e quiser calcular a distância aí em relação ao segmento, você pode aplicar aí a fórmula de Bhaskara, não, desculpe, o teorema de Pitágoras, né? Você lembra do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? Então, é essencial você saber para você aplicar aí quando pedir para você determinar a distância em determinado ponto em outro, né? Lembrando que isso se envolve muito a diagonal, né? Você lembra de diagonal? Por exemplo, aqui nós temos, ó, olha só um exemplo para você verificar. Nós temos um ponto aqui, daqui desse ponto até aqui mede 4 centímetros. Vamos colocar mais, né? 8 centímetros, e daqui desse ponto aqui mede 4 centímetros. Ele quer que você determine a distância desse ponto a esse. Como é que você fazer? Você vai igualar aqui, ó, esse 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a d ao quadrado. E aí você vai determinar essa distância desse ponto a esse. Quer um exemplo? Eu vou trazer um exemplo para vocês bem eficiente para a gente entender melhor esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá para o nosso exemplo. Muito bem, indo para o exemplo aí, vamos lá, pessoal. Nós temos o exemplo, vamos lá. Neste exemplo, vamos calcular a diagonal de um paralelepípedo de 7 cm de comprimento, 6 cm de largura e 6 cm de altura. Então, observe como é feito o cálculo. Nós temos aqui o paralelepípedo, certo? Está aqui, ó, 7, 6, 6, e queremos calcular aqui, ó, a diagonal, né? A diagonal maior nesse caso. Bom, como é que é feito, professor? Lembra que eu falei agora há pouco que nós utilizaremos o teorema de Pitágoras? E como é que eu vou calcular o teorema de Pitágoras? Nós temos aqui, ó, 7, aqui 6, né? Então, nós podemos calcular essa diagonal aqui, ó. Podemos calcular primeiro essa diagonal. E quando que vai ser a medida, professor? Se aqui é 7, aqui eu vou ter essa medida, né? Que eu não tenho, mas essa medida aqui eu tenho. Então, 7, 6 e D, né? Beleza. Então, faríamos assim, ó, d ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui, d, é da menor diagonal, que eu vou até apontar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu apontar aqui para vocês, menor diagonal. A menor diagonal estaria aqui, ó. Opa. Desfaço. Deixa eu só colocar aqui melhor a figura para vocês. A melhor diagonal estaria aqui, ó. Aqui seria a menor diagonal, certo? Então, aqui estaria o d, ó. Dzinho, tá bom? Então, fazendo o cálculo através dessa fórmula, nós teríamos aqui, ó, d ao quadrado igual ao quadrado mais b, nesse caso seria 7 ao quadrado mais 6, né? E encontraríamos o valor da diagonal menor. Mas a gente vai fazer direto, aplicando a diagonal maior. Então, qual é a fórmula, professor, da diagonal maior? Tá aqui, ó. Diagonal maior é igual a d ao quadrado mais c ao quadrado, né? Que é essa diagonal aqui. Mas observe que d ao quadrado a gente já tem, né? É o valor a ao quadrado mais b. Então, substituindo a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Agora é só determinar, fazendo a inversão aqui de potência, colocando em radical. Tá aqui, ó, transformei potência em radical. Diagonal é igual a 7 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Com isso, vamos ter que a diagonal é igual a 49 mais 36 mais 36. Diagonal é igual a 121, né? Raiz quadrada de 121. Diagonal é igual a 11, tá bom? Então, observem que nós podemos fazer primeiro o resultado dessa diagonal e depois substituir aqui, tá? E esse resultado vai ser somado com o c ao quadrado. Inverte aqui através de potência e raiz, tá? E descobre a diagonal. Então, quanto que mede a diagonal? 11, né? 11 centímetros. Beleza? Beleza, né? Então, é um exemplo básico para a gente ter uma noção de como é feito o cálculo diagonal. Vamos adiante. Vamos falar agora aqui, deixa eu só puxar minha tela, sobre a distância entre duas retas reversas, né? Então, duas retas reversas, RS existe apenas por uma reta T, perpendicular a RS.
para determinar a distância entre duas retas reversas, é necessário calcular o tamanho do segmento perpendicular a ambas. Então, isso aqui a gente já consegue verificar, né? Bom, então da reta reversa não tem muita informação. A gente vai precisar só deixar a agenda de vocês com o livro didático, a página 22, a questão de 1 a 5, tá bom? Vocês façam aí e mandem a foto. Então, finalizamos nossa aula por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida estarei aí para eliminar, tá bom?